Parte 3. Coesão, coerência e recursos linguísticos. Depois de estudar a diferença entre compreensão e interpretação, aprender a identificar informações explícitas e implícitas e compreender como as ideias se organizam dentro de um texto, chega o momento de analisar os mecanismos que fazem com que um texto seja claro, organizado e tenha sentido. Esses mecanismos recebem os nomes de coesão e coerência. Embora esses conceitos sejam diferentes, eles trabalham em conjunto. Um texto bem escrito depende da presença de ambos. Em concursos públicos, vestibulares e diversas avaliações, é muito comum encontrar questões que exigem o reconhecimento desses elementos. Muitas vezes, a banca não pergunta diretamente o que é coesão ou coerência, mas apresenta um trecho do texto e solicita ao candidato que identifique a função de um pronome, de um conectivo ou de determinada palavra. Em outras situações, pergunta qual alternativa mantém o sentido original após uma substituição ou qual expressão estabelece uma relação de oposição, conclusão, explicação ou consequência. A coesão pode ser entendida como o conjunto de recursos linguísticos que ligam uma parte do texto à outra. É ela que cria conexões entre palavras, frases e parágrafos, evitando repetições desnecessárias e permitindo que o leitor acompanhe o raciocínio do autor sem dificuldades. Imagine um texto que diga: Maria comprou um livro, Maria começou a ler o livro, Maria gostou muito do livro. Embora o texto esteja gramaticalmente correto, a repetição constante do nome Maria e da palavra livro torna a leitura cansativa. Observe agora outra forma de escrever: Maria comprou um livro, ela começou a lê-lo imediatamente e gostou muito da obra. Perceba que o sentido permanece o mesmo, mas a leitura se torna mais agradável porque foram utilizados recursos de coesão. O pronome ela substitui o nome Maria. O pronômilo substitui a palavra livro. A palavra obra também evita uma repetição excessiva. Isso demonstra que a coesão não serve apenas para deixar o texto bonito. Sua principal função é estabelecer ligações entre as informações. Entre os principais mecanismos de coesão está a referência. Esse recurso ocorre quando uma palavra retoma outra já mencionada ou antecipa uma informação que ainda será apresentada. Imagine a frase: Carlos encontrou Fernanda, ela estava muito feliz. O pronome ela faz referência a Fernanda. O leitor consegue identificar facilmente essa relação porque o contexto fornece os elementos necessários. Agora observe outro exemplo. O diretor fez um importante anúncio, as aulas seriam suspensas por uma semana. Nesse caso, a expressão um importante anúncio antecipa a informação que aparece depois dos dois pontos. Esses dois movimentos são comuns na construção textual e ajudam a organizar as informações. Outro mecanismo muito importante é a substituição lexical. Em vez de repetir continuamente a mesma palavra, o autor utiliza sinônimos, expressões equivalentes ou termos relacionados. Imagine um texto sobre um médico. Inicialmente, o autor utiliza a palavra médico. Mais adiante pode escrever o profissional, o especialista, o cirurgião, caso o contexto permita. Todos esses termos ajudam a manter a continuidade do texto sem provocar repetições excessivas. Também existe a elipse. A elipse ocorre quando determinada palavra deixa de ser escrita, porque pode ser facilmente compreendida pelo contexto. Imagine o diálogo. Você já fez a prova? Já. Na segunda resposta, o verbo fiz foi omitido. Mesmo assim, o sentido permanece perfeitamente claro. Na prática, o leitor completa mentalmente a informação ausente. Esse recurso torna a comunicação mais natural e objetiva. Entre os elementos mais importantes da coesão estão os conectivos. Os conectivos são palavras ou expressões responsáveis por indicar a relação existente entre duas ideias. Eles funcionam como verdadeiras pontes dentro do texto. Sem eles, o leitor teria dificuldade para compreender como uma informação se relaciona com outra. Cada conectivo estabelece um tipo específico de relação. Alguns indicam adição. Imagine a frase: João estudou pela manhã e resolveu exercícios durante a tarde. O conectivo e mostra que duas ações se somam. Outros conectivos indicam oposição. Observe: Pedro estudou bastante, mas não conseguiu aprovação. A palavra mas demonstra que existe um contraste entre as duas informações. O leitor esperava um resultado positivo em razão do esforço, mas ocorreu o contrário. Também existem conectivos que indicam causa. Exemplo: a aula foi cancelada porque o professor adoeceu. Nesse caso, a doença representa a causa do cancelamento. Já na frase, o professor adoeceu, por isso a aula foi cancelada, a expressão por isso introduz a consequência.
Perceba que a relação lógica permanece a mesma, apenas muda a forma de apresentação. Existem ainda conectivos que indicam condição. Imagine a frase: se você estudar diariamente, terá maior facilidade na prova. A aprovação depende do cumprimento da condição apresentada. Há conectivos que expressam finalidade. Exemplo: os candidatos revisaram o conteúdo para obter um bom desempenho. Nesse caso, estudar representa o meio. Obter um bom resultado representa a finalidade. Também encontramos conectivos que introduzem concessão. Observe a frase: embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Existe uma expectativa de que alguém cansado interrompa o trabalho. Entretanto, o autor informa justamente o contrário. A palavra embora introduz essa quebra de expectativa. Essas relações são extremamente cobradas pelas bancas examinadoras. Muitas questões perguntam qual conectivo pode substituir outro sem alterar o sentido do texto. Para responder corretamente, não basta decorar palavras, é necessário compreender a relação lógica estabelecida entre as ideias. Outro conceito indispensável é a coerência. Enquanto a coesão diz respeito às ligações linguísticas, a coerência refere-se ao sentido global do texto. Um texto coerente apresenta ideias compatíveis entre si. Não existem contradições internas nem informações incompatíveis. Imagine o seguinte trecho: Pedro nasceu em 2010, em 2005 concluiu sua graduação universitária. Gramaticalmente, as frases estão corretas. Entretanto, o texto é incoerente. É impossível alguém concluir uma graduação antes mesmo de nascer. Agora observe outro exemplo. O atleta treinou diariamente durante vários meses. Como resultado desse esforço, melhorou significativamente seu desempenho. Existe perfeita coerência entre as informações. O treinamento explica a melhoria obtida. A coerência depende da lógica. Ela também depende do contexto. Imagine que alguém diga: coloquei o peixe para passear. Em uma conversa comum, essa frase parece incoerente. Entretanto, se estivermos falando de um brinquedo em formato de peixe ou de um cachorro chamado peixe, o sentido passa a fazer sentido dentro daquele contexto específico. Isso demonstra que a coerência não depende apenas das palavras utilizadas, mas também da situação comunicativa. Outro recurso muito explorado é a linguagem denotativa. A denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Quando alguém afirma: o carro está estacionado na garagem, as palavras são utilizadas em seu significado comum. Já a linguagem conotativa utiliza sentidos figurados. Imagine a frase: aquele menino é uma fera nos estudos. O autor não está afirmando que o estudante é um animal. A palavra fera foi utilizada para destacar sua inteligência ou habilidade. Esse uso figurado produz efeitos expressivos. As bancas frequentemente perguntam se determinada expressão foi utilizada em sentido literal ou figurado. Por isso, é importante sempre observar o contexto. Outro assunto importante são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar a comunicação mais expressiva. Uma das mais conhecidas é a metáfora. Na metáfora, uma palavra é empregada em sentido figurado por apresentar alguma semelhança com outra. Quando alguém afirma: ela é a luz da minha vida, não está dizendo que a pessoa realmente produz iluminação. A intenção é demonstrar sua importância. Outra figura bastante comum é a comparação. Imagine a frase: ele é forte como um leão. Nesse caso, a semelhança aparece de forma explícita pela utilização da palavra como. Já a metáfora elimina esse elemento comparativo. Em vez de dizer forte como um leão, afirma-se ele é um leão. Também encontramos a hipérbole. A hipérbole consiste em um exagero intencional. Quando alguém diz: esperei uma eternidade pelo ônibus, não pretende informar um tempo infinito. A intenção é destacar que a espera foi muito longa. Outra figura frequente é a ironia. Na ironia, o autor expressa uma ideia utilizando palavras que aparentemente significam o contrário. Imagine que alguém veja um estudante derramar todo o café sobre a mesa e diga: que excelente cuidado você teve. O sentido verdadeiro é justamente oposto ao sentido literal. Reconhecer a ironia depende do contexto. Esse tipo de questão costuma exigir bastante atenção do candidato. Outro aspecto importante é identificar os efeitos de sentido produzidos por determinadas escolhas linguísticas. Às vezes, duas frases transmitem praticamente a mesma informação, mas provocam impressões diferentes. Observe: o projeto apresentou dificuldades.
O projeto enfrentou enormes dificuldades. A inclusão da palavra enormes aumenta a intensidade da informação. Da mesma forma, a substituição de determinadas palavras pode tornar o texto mais objetivo, mais crítico, mais emocional ou mais persuasivo. Por isso, em interpretação textual, não basta compreender apenas o significado básico das palavras. É necessário analisar os efeitos produzidos por sua escolha. Também merece atenção o papel da pontuação. Embora muitas pessoas associem a pontuação apenas à gramática, ela interfere diretamente na interpretação. Uma vírgula pode modificar completamente o sentido de uma frase. Observe: vamos comer, crianças. Nesse caso, alguém está chamando as crianças para comer. Agora veja: vamos comer, crianças. A ausência da vírgula altera completamente o significado. Esse exemplo, embora bem-humorado, demonstra como a pontuação influencia o sentido do texto. Além disso, sinais como dois pontos, ponto e vírgula, travessão, aspas e parênteses também desempenham funções importantes na organização das informações. Por fim, é importante compreender que todos esses elementos trabalham em conjunto. A coesão garante que as partes do texto estejam conectadas. A coerência assegura que o conjunto faça sentido. Os conectivos orientam o raciocínio do leitor. Os pronomes evitam repetições. As figuras de linguagem enriquecem a expressão. A escolha das palavras produz efeitos específicos. A pontuação organiza as ideias. Quando todos esses recursos são utilizados de forma adequada, o texto torna-se claro, fluido e eficiente. Ao concluir esta terceira parte, percebe-se que a interpretação textual depende não apenas da identificação das informações presentes no texto, mas também da compreensão de como essas informações são articuladas. A coesão estabelece as ligações entre palavras, frases e parágrafos, enquanto a coerência garante a unidade de sentido do texto. Também foram estudados os principais mecanismos de referência, substituição, elipse e conectivos, além da distinção entre linguagem denotativa e conotativa, das figuras de linguagem, dos efeitos de sentido e da importância da pontuação. Esses conhecimentos permitem compreender com maior profundidade a construção textual e servirão de base para o estudo da tipologia textual, dos gêneros textuais, da argumentação e das técnicas avançadas de interpretação, que serão desenvolvidos na próxima parte.